Agora a gente vai entrar no terceiro bloco do curso, que são sobre conceitos básicos de investimentos. Vamos discorrer sobre os conceitos mais usados no mercado financeiro e é importante você saber esses conceitos, porque vai facilitar muito na hora de tomar decisão em relação aos seus investimentos. Então vamos entender o que é FGC, taxa Selic, CDI, IPCA, a gente vai falar sobre isso agora. E um ponto importante que vale a pena ressaltar é que aprender a investir é fundamental para quem quer segurança no futuro. Então, você precisa de aprender a investir, precisa aprender a tomar boas decisões em relação à sua carteira de investimentos para que no futuro você tenha uma tranquilidade e não fique dependendo somente do governo, somente do INSS ou de algum outro tipo de aposentadoria. O importante é você construir a sua carteira de investimentos para que você no futuro tenha uma tranquilidade para poder usufruir a vida da melhor forma possível. Beleza, então aqui a gente vai falar sobre alguns conceitos como FGC, taxa Selic Meta, taxa Selic Over, CDI, PCA, que são alguns termos muito usados no mercado financeiro. Bom, e aprendendo o básico, o resto vai ficar muito mais fácil de entender. Então, se você tiver clareza aí sobre esses conceitos básicos, você consegue avançar de forma muito mais prática em assuntos mais específicos do mercado financeiro. Bom, então o que é investir? É importante falar isso. Investir é basicamente você emprestar o seu dinheiro e você vai receber uns juros por conta disso. Então quando você investe no banco, o que você faz? Você pega o seu dinheiro e você empresta ele para o banco. Em contrapartida, o banco coloca ali uma data de vencimento para esse investimento e vai te remunerar com uma taxa pós-fixada, pré-fixada, enfim, vocês vão definir ali na hora. Então você está emprestando seu dinheiro para essa instituição financeira. Chegou no vencimento desse empréstimo, desse investimento, né, vamos colocar assim, o banco ele vai devolver o dinheiro que você aplicou de volta e ainda vai colocar os juros desse período que o seu dinheiro ficou aplicado lá com eles. Então é assim que funciona. E por que para o banco também é interessante? Porque o banco ele é um intermediador financeiro. Ele vai pegar o seu dinheiro ali, vai te pagar, sei lá, 8% ao ano sobre aquele investimento, um exemplo, e ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para uma pessoa que está precisando de crédito. E essa pessoa que precisa de crédito, ela vai pagar uns 30% ao ano de juros. Então é aí que o banco ganha, nesse spread. Ele te paga 8%, mas ele ganha 30%. E ele tem ali 22% de ganho. Então é assim que funciona o mercado financeiro. E o que são os juros? Os juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo do dinheiro. Ele normalmente é expresso em percentual sobre o valor emprestado e esse percentual é chamado de taxa de juros. Então a taxa de juros nada mais é que aquela remuneração que foi acordada quando você emprestou seu dinheiro, só que expressa em percentual. Então você vai ganhar 8%. Então 8% é a taxa de juros nesse exemplo que eu citei de quando você empresta seu dinheiro para o banco. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei um pouco perdido com tanto de sigla que existia no mercado. CDB, LCI, LCA, IPCA, NTN, LFT e por aí vai. São muitas siglas e eu vejo que os investidores, de um modo geral, fazem muita confusão. Eu apliquei no CDI ou então apliquei no CDB, fica fazendo confusão em relação a esses termos. Então a ideia aqui é a gente poder explicar no detalhe. Primeiro termo, a primeira sigla aí muito utilizada no mercado, que algumas pessoas comentam, mas não sabem a fundo o que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e ela serve para proteger o pequeno investidor em caso de falência da instituição financeira que o investidor havia aplicado seu dinheiro. Então, por exemplo, você aplicou seu dinheiro em um banco, esse banco teve alguns problemas e ele declarou falência. Então, se você aplicou no CDB, que é um produto que é coberto pelo FGC, você está protegido em até R$250 mil por instituição financeira, com limitação a R$1 milhão. Então, por exemplo, se você tem R$1 milhão para investir, o ideal é que você aplique em 4 ou 5 instituições financeiras, porque você vai estar protegendo o seu capital caso essas instituições decretem falência. Então o FGC é essa entidade sem fins lucrativos e serve para proteger os pequenos investidores. E quais que são os ativos protegidos pelo FGC? É o CDB, LCI, LCA, a LC, que é a letra de câmbio, a poupança.
No quarto capítulo eu vou explicar mais no detalhe sobre esses investimentos, sobre essas siglas aí, né? Mas só tenha em mente que o FGC serve para proteger esses produtos, como CDB, LCI, LCA, LC e poupança, beleza? Então vamos falar agora sobre taxa Selic Meta e taxa Selic Over. Quando você assiste o Jornal Nacional, normalmente você escuta muito essas siglas. Ah, hoje o Copom aumentou a taxa Selic Meta, reduziu a taxa Selic Meta, a taxa Selic Over está em X% ao ano. Então são siglas muito usadas no noticiário e é interessante a gente entender elas. O que a Selic Meta faz e para que existe a Selic Meta? A Selic Meta ela serve para precificar o dinheiro e fazer controle da inflação. Ela é definida pelo Copom a cada 45 dias. O Copom é um comitê de políticas monetárias do governo e ele vai entender ali como é que está a circulação de dinheiro e eles vão definir a meta da taxa Selic. Essa taxa Selic ela vai influenciar diretamente quanto de dinheiro está circulando ali e vai servir para fazer controle da inflação. Então são alguns mecanismos aí de política monetária que o governo utiliza para poder controlar a inflação, não deixar ela muito alta. E o que é a taxa Selic praticada aí no mercado? Ela é basicamente a taxa básica da economia e ela vai influenciar todas as outras taxas. Taxa de empréstimo, de financiamento, taxa de investimento. Então a taxa Selic ela é super importante por conta disso. Ela é uma referência do mercado financeiro e influencia diretamente todas as outras taxas. Então a gente falou aí de Selic Meta, que é definida pelo governo e serve para controlar a inflação. Já a taxa Selic Over é a taxa que é praticada diariamente entre as instituições financeiras. E o que seria ela? Ela vai ser a taxa média ponderada das transações que são lastreadas em título público federal. Vamos falar isso em outras palavras. É quando as instituições financeiras fazem empréstimo entre si, elas utilizam uma taxa e a média dessa taxa forma a taxa Selic Over. Então, existe uma regra do Banco Central que todas as instituições financeiras têm que fechar o caixa ali no positivo. Então, vamos supor que um dia o Bradesco ele teve mais resgate, emprestou mais dinheiro, teve mais saída de caixa do que entrou. Então, ele está negativo. O Bradesco ele vai até o Banco Inter e pede um empréstimo. A partir do momento que ele pede um empréstimo, eles vão definir uma taxa, que essa taxa é de um dia. Esses empréstimos são diários, né? Porque todo dia tem que fechar o caixa no positivo. Definiu essa taxa, o Banco Inter vai exigir uma garantia. Se o Bradesco colocar título público que eles têm em garantia, que eles têm na tesouraria em garantia dessa operação, vai formar a taxa Selic. Vai formar a taxa Selic Over. E a média dessas taxas praticadas no mês define ali qual que vai ser a taxa Selic mensal. Então é isso que é a taxa Selic Over. Ela é a média das taxas praticadas entre as instituições financeiras e que tem lastro título público, que as instituições financeiras têm nas suas tesourarias, beleza? Então aqui a gente encerra a taxa Selic Meta e taxa Selic Over. O que é a taxa DI ou CDI, Certificado de Depósito Interbancário? A taxa Selic Over ela é muito similar ao CDI. Só que a grande diferença é que, enquanto na Selic Over a instituição financeira deixa título público federal como garantia dessa operação, o CDI ele é formado quando o banco ele deixa direito creditório como garantia. Então, o Bradesco, quando deixa direito creditório que ele tem a receber dos clientes dele nessa transação, forma a taxa CDI. E a média dessas taxas DI, né, vai formar o DI mensal. Então é isso que é o CDI. Nada mais é que a média das taxas praticadas entre as instituições financeiras. Aí forma ali o DI mensal. Esse certificado ele é negociado somente entre as instituições financeiras. Ele, como eu disse, é a média das taxas praticadas diariamente que vai formar o DI mensal. E o CDI ele é um importante indexador da renda fixa. Ele vai ser referência para CDB, LCI, LCA e outros produtos. Então ele nada mais é que a média dessas taxas e ele é utilizado como indexador aí para fazer a remuneração desses ativos. Por exemplo, tem um CDB aqui que a gente oferece que
paga 100% do CDI e é de liquidez diária. Então o que é o CDI? O CDI vai ser aquela média das taxas praticadas entre as instituições financeiras, beleza? Então vamos entrar aí no campo de inflação. O que é o IPCA? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Isso aí que significa IPCA. E inflação nada mais é que o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Então, quando um produto valia R$10 e passa a valer R$10,50, R$11, R$12 e o produto continua o mesmo, isso que está acontecendo com o preço dele é a inflação. Está tendo um aumento do preço daquele produto ou então de um determinado serviço. Um exemplo que eu cito muito para poder facilitar aí a compreensão da inflação, que lá em 2009, quando você queria encher um tanque de carro, você gastava ali em média R$100. Naquela época ali a gasolina estava R$2,20, então com R$100 você conseguia abastecer o seu carro. Hoje em 2020, para você abastecer o mesmo tanque do carro com a mesma quantidade de gasolina, você vai precisar de R$200. Ou seja, em 2009 você precisava só de uma nota de 100, agora você precisa de 2 notas de 100 para abastecer o mesmo tanque. Isso que é inflação. O produto continua o mesmo, a quantidade continua a mesma, só que você precisa de uma quantidade maior de dinheiro para conseguir abastecer seu tanque de carro, o tanque do seu carro. E quem que mensura essa inflação? É o IBGE. O IBGE é o órgão do governo federal responsável por calcular a inflação, ou calcular o IPCA, que é um índice oficial do governo, para mensurar a inflação aí de forma mensal. Tá vendo? Esses conceitos eles não são tão difíceis quanto parece. Quando a gente vai desmembrando ali, entendendo o que é FGC, o que é taxa Selic meta, Selic over, CDI, IPCA, fica muito mais fácil para a gente tomar decisão na hora de investir o nosso dinheiro. A gente já tem uma consciência maior de como a gente vai aplicar esse dinheiro. Agora eu acredito que você vai ter muito mais tranquilidade para poder escolher seus investimentos, para ter uma consciência maior em qual produto você está aplicando, em como é que ele vai render, qual que é o indexador, porque agora você já tem uma noção mais clara de como esses ativos, como esses produtos de investimento que você aplica são remunerados e quais que são os fatores que vão influenciar na rentabilidade desses investimentos. Beleza? Fica aí com o resumo do capítulo e se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo também. Um abraço, valeu. Até o próximo vídeo.